O Aiden Hutchinson vem causando estrago por aí, pessoal. Já vinha causando estrago em Michigan, vem causando estrago na NFL. E nesse jogo contra o Bucks mandou muito bem. Chegou a enfrentar aí até triple teams em cima dele. Conseguiu, se não me engano, 4 sacks, se não me falha a memória. E eu gostaria de mostrar aqui não só alguns lances em que ele teve sucesso, mas alguns esquemas ofensivos que o ataque usou contra ele, né, para neutralizá-lo. A gente vê ele no topo da tela, número 97, motion. Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente sempre vai ver num jogo quando ele está alinhado de DE, né, é um tight end ou um receiver próximo à caixa tentando fazer algum tipo de chip, né. Aqui a gente vê ele fazendo o primeiro sack, certo? Num instante, a gente vai chamar esse instante de TEX, né? Então, T-E-X significa tackle, end, fazendo um X, né? Sendo que se a gente fala TEX, tackle first, tá? Exit seria end first. Então a gente vai ver esse camarada, ele vai tentar criar penetração no ombro externo do guard, fazendo, né, se movimentar para lá, e o end vai fazer esse loop pelo gap B, tá? Tudo começa com esse camarada aqui, o técnica 3 ou DT, né? O objetivo dele é de fato criar a maior penetração possível no ombro externo do guard, fazer ele virar o quadril dele para lá, né? E se ele conseguir penetrar aqui e causar esse pin natural, certo? O guard não pode passar o tackle e voltar nesse looper, tá? Então o que a gente vê basicamente é isso aí, ó. Penetração, ele segura o guard não tem tempo de voltar, né? O Hutchinson vem numa velocidade impressionante, então vejam como é que ele vende. A primeira coisa que ele faz é vender o move pelo gap C, então ele precisa congelar o tackle lá, né? Ele precisa congelar, fazer o tackle acreditar que ele vai rushar pelo gap C, e ele faz uma quebra rápida, né, pelo gap B e acaba conseguindo o sack. Canto superior da tela, um receiver próximo dele, muita potência no get off, mais um sack. Basicamente o que a gente vê aqui, pessoal, é a defesa do Lions, né, criando o one-on-one contra ele. Então a gente vê 4 jogadores de linha de defesa, mas na verdade pós-snap eles fazem um rush de 5 homens, certo? Então, um rush de 4 homens, né, com um dos linebackers, um dos DEs dropando, né? Mas na verdade o que eu quis dizer é que eles criam one-on-ones com esse look, certo? Então olha que interessante. 101, 101, 101, blitz, drop. Então ele congela o tight end e o tackle por 1 milissegundo. Isso cria uma situação de 1 contra o Aiden, né? Ele dobra a esquina muito bem. A gente consegue ver quão rápido é o get off dele, né, em relação aos outros jogadores, né? Olha que diferença absurda, gritante, onde ele já está, né? E ele ganha esses rushes pelo gap C através do seu get off mesmo, né? Em termos de move, né, na verdade a gente vê ele alinhado bem aberto ali, quase numa técnica nova. Olha quão baixo ele vai, né? Então a gente está vendo aqui um bull rush, certo? Quase que com um forklift ali segurando a mão do tackle, certo? Então muita potência ali, desestabilizando o tackle, né? E tudo isso é feito pelos get-offs, né? O braço longo dele acaba chegando em casa, que a gente fala. Mais uma vez rushando pelo C, dobrando a esquina. Aqui a gente vê, olha a diferença de get-off, mais uma vez. Conseguem perceber? Se a gente traçar uma linha, olha o quanto ele está à frente dessa linha em relação ao restante, certo? 1, 2, 3, 4, 5 jogadores alinhados para quê? Para criar a situação de 1 contra 1, já por alinhamento, para a gente não ter ninguém dobrando no Aiden Hutchinson, a não ser, né, um tight end ou alguém de fora da caixa. Então, rip under, esse é o move que ele utiliza, né?
que consiste em mostrar a mão para o jogador de linha ofensiva, para o tackle, certo? Ele quase faz um chop ali, né? Na verdade, isso é um chop com... Ó, chop, a gente vê o braço direito dele, ó, batendo na mão do linha ofensiva, certo? E fazendo esse rip por baixo aqui. O rip é esse movimento de, depois do chop, bateu a mão, de erguer as mãos, né, para que o tackle não consiga reposicioná-las no seu peito. Então, excelente trabalho. Né? Para quem assistiu o jogo na NFL, eu falei muito sobre os movimentos polidos, né, da linha defensiva. Olha como o rush dele é muito polido. Ó. Não tem nenhuma, né, a gente chama de wasted movement, nenhum movimento desnecessário. Então, olha a quantidade de passos, né? O ângulo, certo? Dobrou a esquina, sabe que precisa agora atacar o quarterback. Movimento muito polido, muito legal. Canto inferior da tela, excelente get off. Aqui uma coisa que ele fazia bastante em Michigan, né? Que é esse dent technique. O que significa dent technique? A gente imagina que um DE explosivo como ele, né, esteja muito suscetível a fazer esses rushes pelo gap C e tomar esses famosos kickouts, nessas counters powers, né, em que a linha ofensiva faz. Mas vejam como é que a velocidade de reação dele é incrível. Ó. Então, a primeira coisa começa com a stance, pessoal. Pé de dentro para trás. Isso significa que o primeiro passo dele vai ser com o pé direito, o segundo passo com o pé esquerdo. Aqui ele já leu o estímulo da linha ofensiva. No segundo passo, quando ele lê down block, certo? Ele vai redirecionar com o seu pé direito para dentro. E dent technique significa jogar a metade do OL. Então, ó, surfou, ele está paralelo à linha de scrimmage, certo? E agora ele vai agredir o interior desse lineman, certo? Ó, agrediu o lineman, ele vai fazer o running back, né? Isso força o running back a pular para fora, mas ele se mantém paralelo o suficiente para tentar jogar esse running back ainda. Obviamente ele não consegue, né? Na NFL realmente é muito difícil fazer isso, né? Mas esse é o princípio da técnica, né? Espera-se que, ó, 1, 2, surfou, agrediu o OL à posição, bridge technique, certo? E aqui ele vai criar separação com as mãos, ó. E aqui o que ele causa, né? O running back pula para fora, certo? Spill, que a gente fala, está criando um spill, está espirrando o running back, espirrando essa corrida para fora. E agora ele vai tentar jogar esse running back. Por quê? Porque ele continua paralelo na linha de scrimmage. Mas o que ele causa aqui é um tráfego tão grande, né, que ele possibilita aos jogadores de segundo nível jogarem running back. Então veja que interessante os linebackers. Quando eles veem um pull, certo? Todos eles começam a fazer o que a gente chama de scrape pelo topo, ok? Que significa, ó, equalizar números do outro lado. Então o Aidan segura esse camarada entopa o primeiro gap, esse camarada entopa o segundo gap, esse camarada deveria jogar o corredor e esse camarada está contendo a lateral, tá bom? Então a gente vê que quem dá o tackle, na verdade, se não me engano, esse é um Azalone, é o linebacker, backside linebacker, certo? Um ganho muito pequeno, ok? Tudo graças ao que? Contenção de lateral, spill na corrida, espirra o running back para fora, preenche o primeiro gap, preenche o segundo gap. Bom trabalho defensivo aí. Então a gente vê que um defensive end, né, mesmo ele rushando bem pelo C, se ele tem, né, uma boa técnica, uma boa leitura de estímulos, ele ainda consegue jogar muito bem a corrida. Acredito que tenha sido isso que o ataque do Bucks tenha tentado fazer contra ele, tá, pessoal? Kickouts, né, já que ele rusha muito pelo C. Bom, aqui a gente está vendo Hutchinson bem aqui, embaixo, tem um tight end na cara dele, então ele já fez 2 sacks, naturalmente eles vão colocar um tight end fazendo o chip, né? Então o tight end faz o chip e sai para a rota tardiamente, ok? O que eles fazem muito, o que a defesa do Lions faz muito bem aqui, na minha opinião, espero que tenha sido intencional, acredito que sim, esses caras na NFL são muito espertos, né? Mas basicamente, se ele está enfrentando esse bloqueio aqui, certo? Do tight end, rushar pelo gap C vai ser muito difícil, né? Então o que eles fazem?
eles fazem aquele stunt text que eu comentei com vocês, em que esse cara, né, ele rusha pelo B e através do B ele joga o C, para que esse tipo do Tyrande o force para dentro naturalmente, né, para que eles consigam conter a lateral com esse camarada e rushar o interior com esse camarada, ou seja, para longe do Tyrande ou desses stacks aqui, tá bom? Acho que foi intencional. A gente vê isso acontecendo, ó. Olha a contenção sendo feita pelo Tree Technique. Então, Baker Mayfield está contido aqui no meio, certo? As defesas na NFL, pessoal, são muito espertas, né? Normalmente esses checks podem até ser feitos de dentro do campo, né? É algo que faz muito sentido para mim. Então, por que eu vou rushar o gap C se eu tenho um tight end bem na minha cara, se eu posso colocar outro camarada rushando o C e eu entro num instante tardio aqui para agredir a linha ofensiva pelo meio? Bom, provavelmente foi um check de linha isso aí, tá? Olha que legal. Está contido, interceptação. Então acredito que tenha sido um check entre o próprio front ali, DT, DE e até potencialmente um linebacker, tá bom? Ó, o Aiden lá no topo do vídeo, ó, então ele está alinhado de frente, ó, por isso que eu acho que foi um check. Olha essa jogada que interessante. Ele está bem de frente um receiver, certo? Ele está jogando por fora do tight end, então a função dele potencialmente é jogar o gap C para os linebackers entupirem o meio, não é isso? E aí de última hora ele entra na contagem do snap e agride o gap B, fazendo com que os linebackers consigam jogar livres, né? Ele protege os linebackers nesse quesito aí, tá? É uma jogada de corrida neutralizada no backfield por causa de toda essa penetração, tá bom? Isso aqui é muito bonito de ver. Coloquei esses, né, para ver como que ele consegue, né, ler a cadência do quarterback, certo? Então ele sai exatamente quando a bola está para sair. Ele já entendeu a cadência do snap do QB, faz essa penetração. A gente vê de fato que ele consegue penetrar, ó, no guard. Olha como é que ele arremessa o guard, o tackle, né, perdão, para trás. E ele cloga toda a corrida aqui no meio, ele entope esse meio, forçando o running back para fora, né? Então é um trabalho, sim, sem palavras pelo estrago que ele tem causado. E volta para dar o tackle, né? Então, elite. Rushando pelo C, agora tem um receiver bem na cara dele aqui, ó, fazendo o que a gente chama de chip. Bom, então ele entrega para o tackle, ó. Ok, bom. Jogadores de linha defensiva, pessoal, nessa situação devem jogar através do bloqueio, tá? É até engraçado. Se não me engano, é um Hard Knocks dele. Ele acaba de chegar na NFL, ele não contava que iria sofrer tantos chip blocks assim. E ele alinha bonitão, tranquilão no jogo e faz o rush. De repente vem um receiver, arremessa ele no chão e ele cai espatifado, né? E ele fica assim, caramba, eu não estava esperando por essa. Então, jogadores de linha defensiva devem jogar através desses bloqueios, tá? Tentar sair o mínimo do curso possível. Ele é um defensive end, se é um defensive end, ele deveria jogar facilmente, ó, combater pressão com pressão. Ó, pressão com pressão, sofreu pressão, veja como ele praticamente não sai do curso, tá? Então, combate pressão com pressão, a partir dali ele sabe que é hold, então é só ele manter pressionando no upfield, ele bate o tackle pelo gap C, o que é algo impressionante, diga-se de passagem, consegue sacar o quarterback pelo pé ali, excelente trabalho. Ó, um move dele, ó, a gente pode ver um chop e rip, certo? Muito bom. Chop e rip. Topo da tela. Tipo do Tyrant. Então olha o esquema, como que eles fazem esquema contra ele. Quando ele rusha pelo 6, que acaba acontecendo. Ó, ele sofre o chip e acaba muito no topo da jogada, tá vendo? Então esses são os esquemas, né, que os ataques costumam fazer contra bons rushers na liga. Tipo de todos os lados, às vezes é um running back vindo do backfield, tá? A gente vê ele aqui, ó, um tight end por fora da caixa. Ó. Uma coisa muito interessante
é o fato de que, não sei se isso é uma tendência confirmada, se é algo que eu observei em apenas um jogo, mas Baker Mayfield under center, ele tem a tendência de correr essa bola, tá? Eu percebi que a defesa do Lions joga a corrida primariamente under center. A gente vê um play action aqui, certo? Isso vai fazer diferença nos próximos snaps, nas próximas coisas que eu vou comentar, tá certo? Baker Mayfield under center, Aidan Hutchinson bem aqui, ó, motion do receiver, shuffle dos linebackers, fazendo o que? Equilibrando leverage, equilibrando números, certo? Nada muda para ele por enquanto. Rush pelo end, e esse snap aqui mostra o quão bom de bola ele é. Então, aqui é um screen para o tight end. Play action, o tight end está fazendo o que a gente chama de leak, né? E a jogada só deu errado no fim das contas, porque o Aidan segurou o tight end tempo suficiente, provavelmente leu esse screen aí, segurou o tight end o suficiente para que a bola tivesse muito ar e que os linebackers tivessem tempo para chegar. E naturalmente o QB não conseguiu encaixar essa bola lá. Então vejam que rush poderoso, ele segura o tight end, ó, quando ele percebe que o tight end está tentando sair dele, ó, ele segura o tight end, estão vendo? Então essa movimentação é o suficiente para o QB não conseguir colocar essa bola onde precisa colocar. Então, pessoal, a gente consegue ver aí o quanto que um jogador ele cria impacto na defesa e o quanto que o ataque, né, no plano de jogo, precisa se preocupar com esse jogador, né? Precisa criar armadilhas aí ou abrir a caixinha de ferramentas para que ele não afete tanto o jogo, que é o caso dessa jogada. A gente vai ver um triple team nele. A gente vai ver chip do tight end, receiver, running back e tackle em cima dele. Então a gente vê um triple team, 3 jogadores contra ele, e no final das contas ele ainda consegue afetar o quarterback. Veja como é que ele contém a lateral, né? Nesse primeiro momento ele afeta o Baker, ó. Tá vendo? Ó, ele força o quarterback a voltar, sair de base, mesmo que ele não tenha feito o sack, né? Que o Baker tenha conseguido esse belo scramble aí, né? Diga-se de passagem, ele afeta o rush. Então isso aqui conta para a estatística dele, né? De rushes que afetaram o QB. Olha lá. Veja como é que o Baker acaba até se preocupando com ele, olhos no perímetro, né? Então, assim, um jogador ele é capaz de causar muito. E no final das contas ele que dá o tackle, né? Uma coisa que eu reparei, pessoal, não sei se intencional ou não, mas eu achei muita coincidência. Se não me engano, foi uma corrida o jogo inteiro pro lado dele, tá? No máximo 2, se não me falha a memória. Por causa disso aí, ó. É uma toss, certo? A gente vê ele no topo do vídeo. Olha como é que ele contém a lateral e força a bola de volta para dentro. O objetivo dos jogadores de defesa que jogam nas laterais, né, seja defensive end ou force players, né, strong safety, nickel, é forçar a bola sempre de volta para dentro. Então, em conceitos em que a gente tem um bloqueio, né, por fora, ele deve manter extensão de braço, certo? Braço de fora livre para dar o tackle. Caso o running back pule ou espirre, ele está lá presente. Mas de modo geral, ele quer forçar essa bola de volta para dentro, para onde vem toda a perseguição. A gente vê que ele não só força essa bola de volta para dentro, mas como ele nada por cima, a gente chama de swing move, e finaliza o tackle no running back. Então, metade do tackle ali foi dele. Topo do vídeo, receiver em cima dele. Aqui é uma jogada bem interessante, na minha opinião. A defesa está potencialmente... O ataque está imaginando man coverage, né? Faz o motion só para identificar, acaba que a defesa está jogando zona ali. O Aidan faz o rush, toma o contato do tight end, né? E ainda assim consegue o sack. E por que eu achei essa jogada bastante interessante? Jogadores de linha defensiva, especialmente defensive ends, né, ou edge rushers, em determinado momento eles precisam entender
que se eles continuarem indo para o fundo ou forem lavados para o fundo, né, o QB vai escalar esse pocket. Então todo QB ele faz o drop e ele escala o pocket, certo? Para finalizar o lançamento. Esse é o primeiro escape dele. Então os jogadores de linha defensiva, eles precisam, especialmente na NFL, né, eles sabem que em aproximadamente 8 jardas de profundidade, se eles passarem de 8 a 9 jardas de profundidade, eles já não conseguem mais fazer esse rush no QB, eles vão começar a persegui-lo. Então, quando eles chegam em certa altura, certo? Eles precisam voltar, seja através de spin moves, ou double moves, ou swims, né? Igual a gente já viu ele fazer, tá bom? E é o que ele faz aqui muito bem, ele toma o chip, combate pressão com pressão, começa o rush pelo gap C, ele vê o Baker entrar, escalar o pocket, ele volta e acaba finalizando o tackle. Claramente uma leitura espacial, né, e reação a estímulos muito alta. Forçou um fumble recuperado ali, inclusive. Baker under center, ele mata a jogada. Veja que interessante. Man coverage, motion, identificou marcação individual. Ele está descendo, provavelmente ele ia correr essa bola, ele mata a jogada, viu marcação individual. A gente não sabe onde ele ia correr essa bola, tá? Mata a jogada e vai para um passe externo, né? Um passe lateral. Agora é palpiteiro, né? Vou dar uma de palpiteiro aqui. Algo me diz que ele ia correr essa bola potencialmente pro strong side, certo? Onde ele tem um receiver no tight end. Ele não gosta desses números pós-motion e ele mata essa jogada, né? Cria um alerta e a defesa faz o check. De novo, palpiteiro. Provavelmente o Aiden está comunicando que ele não vai correr, certo? Ele vai passar essa bola, ele está indo para gun. Ele provavelmente não vai correr. Deixa que eu rush pelo C e assuma esse camarada aqui. Palpiteiro. Né? Não custa nada dar palpite às vezes, né? Palpite baseado em padrões, né, pessoal que acompanha, não é o palpite por palpite. Mas vamos lá. Falha grave do ataque, na minha opinião. A gente vê o ataque deixando um tight end sozinho contra o Aiden. Ele acaba incomodando o QB mais uma vez, tá? Basicamente o que o Baker está fazendo aqui, motion aproximando o receiver, play action, tá? Esse play action ele traz toda a linha ofensiva num full slide, certo? E deixa o Aiden Hutchinson aqui sozinho contra um tight end, né? Ele nada por cima, esse aqui eu chamo de arm over ou swim, tá? Ele nada por cima desse tight end, joga rápido pelo gap C e afeta o quarterback, né? A gente vê que mesmo em lados com dois tight ends, né? Para mim uma falha grave do ataque aqui de deixar só um tight end contra ele. Nesses play actions a identificação dele na hora do snap é tão rápida, ó, que ele consegue afetar o quarterback mesmo em play actions. E é isso, pessoal. Bom, um jogo de elite, né? Eu fiquei impressionado com o que ele tem sido capaz de fazer na NFL em tão pouco tempo. Muito talento, movimentos muito polidos, uma leitura impressionante a estímulos, um get-off fenomenal, ele tem braços muito longos, então ele claramente foi feito para isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise e até a próxima. Um abraço.